Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Nilda Lourenço, falo de Coimbra, Portugal. Bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos ao meu canal para quem é novo aqui. Por favor, se inscreva, acione o sininho para ser notificado a cada vídeo que eu publico. Hoje eu vou falar para vocês sobre o medo de mudar para Portugal. O medo não é de mudar para Portugal, muitas vezes o medo é de sair do país, o medo é de sair da zona de conforto. Eu conheço muita gente comenta comigo que tem muita vontade de vir morar em Portugal, mas que tem medo, tem muito medo. O que eu vou dizer a vocês sobre o medo é um sentimento, um dos piores sentimentos, eu diria, é a maior causa dos fracassos. As pessoas não, quando ela deixa se dominar pelo medo, elas não seguem em frente com os sonhos dela, elas ficam paralisadas. O medo impede a pessoa de sair do lugar, de dar o primeiro passo, de agir. E se você tem essa vontade e tem medo, se você não enfrentar esse medo, você nunca vai realizar seu sonho. Eu também tenho medo, todo mundo tem medo. As pessoas de sucesso, eu diria que todas elas já sentiram medo para chegar onde estão, elas atravessaram turbulências para chegar onde estão, tiveram medo, mas enfrentaram o medo, porque aquelas que não enfrentam o medo são aquelas que não vão para frente, aquelas que ficam paradas no lugar. Então, para tudo na vida é assim, não só para mudar de país. Se você quer fazer alguma coisa, se você tem um sonho, mas você tem medo e você deixa dominar pelo medo, você vira refém e você não faz nada. Você fica paralisada. Eu já fiz muita coisa na minha vida, não sou tão jovenzinha e já tive muitos medos, mas eu já fiz muitas coisas com medo mesmo. Ainda hoje sinto medo, só que eu finjo que não tenho medo e eu vou assim mesmo. Então, assim, antes de eu vir para Portugal, quando eu comecei a falar, a divulgar para as amigas, para as pessoas mais próximas, que eu viria para Portugal, muita gente me falava: nossa, como você é corajosa, eu não tenho essa coragem que você tem. E eu já sabia por que eu viria para Portugal, por que eu queria vir para Portugal, porque eu iria deixar o Brasil. Então, a minha resposta era a seguinte: eu tenho medo de ficar aqui, é de continuar aqui, de ir para Portugal. Eu não tenho medo. Por que eu não tenho medo? É claro que eu tinha as minhas inseguranças todas, é claro que eu tinha medo também, mas eu enfrentava o medo. E medo de ficar no Brasil também eu tinha muito medo. Medo de ser assaltada, eu tinha medo de ser sequestrada, eu tinha medo de estar com meu filho no carro e chegar um bandido e me fazer sair do carro com meu filho, ou de levar, não quero nem completar a frase, mas eu tinha muito medo. Então, o medo para mudar de país, qual seria? Eu estava preparada financeiramente, eu tinha feito um planejamento, eu sabia já quanto que eu tinha para viver aqui, quanto era a média para se viver aqui mensal, quanto que eu tinha e por quanto tempo eu poderia me manter aqui, estar bem com este planejamento, com esse dinheiro que eu tinha. Então, medo financeiramente eu já não tinha. Eu estava vindo legalmente, eu tirei o meu visto de rendimentos, eu estava legalizada, tinha autorização para entrar no país com o meu marido e com o meu filho. Esse medo também de entrar no país, de chegar na fronteira, de não dar certo, não existia. Claro, tem muita gente que tem medo da imigração, mesmo estando todo legalizado, tem medo, como fiscal, né? O fiscal, às vezes, ele invoca com você. Então, se ouvia muita história, né? Todo mundo tinha medo de passar na imigração. Mas eu tinha tanta certeza que o que eu estava fazendo era tão certo, era tão legal, era tão honesto, era tão assim, com boas intenções que eu estava fazendo, que eu tinha certeza que eu estava sendo protegida por Deus, que tudo daria certo para mim. Então, eu tinha medo do quê? Se eu chegasse e desse algum problema na imigração, eu tinha todos os meus documentos, eu tinha passaporte, eu tinha visto, eu tinha tudo. Não teria motivo para não dar certo. Então, esse medo aí,
Por que eu teria esse medo? E se a imigração pergunta para você qual é seu alojamento, se você está legalmente, eu estava, por exemplo, num apartamento Airbnb que eu estava com comprovante para imigração, que eu tinha esse apartamento já reservado. Meu visto, minha autorização, quer dizer, as autoridades já tinham me autorizado a entrar no país. Por que que eu teria algum problema na entrada, na imigração? Então, tanta pesquisa que eu fiz, eu já sabia quanto eu gastaria aqui, eu já sabia até quanto seria o meu apartamento, até quanto eu poderia pagar de apartamento, até quanto eu teria para gastar durante o mês. Então, esse medo também eu não tinha e estava preparada já para viver 1 ano sem trabalhar. Eu vim considerando ficar 1 ano sem trabalhar, eu e meu marido, apesar de a intenção do meu marido ser trabalhar. Além do trabalho que meu marido faria, que seria o que tivesse no momento, né? Poderia ser restauração, poderia ser qualquer serviço. Além dele trabalhar, nós tínhamos já para viver durante o ano todo sem se preocupar. Como eu já expliquei num vídeo anterior, meu marido não trabalhou porque ele ficou sabendo que estudaria o dia todo. Ele não tinha essa informação antes, só teve depois que chegou aqui. E nós optamos por ele não trabalhar então e só estudar o dia todo para ele se qualificar. Para lá na frente ele ter uma qualificação, ter um salário melhor e termos melhores condições. Então foi opção nossa. Por que eu teria medo então? Quando alguém falava, nossa, você tem coragem, você não tem medo? Não, por que eu tenho medo? Eu estou legalizado, eu tenho todos os documentos para entrar no país. Eu tenho dinheiro. Se não der certo qualquer coisa que eu não gostar, eu volto. Eu compro a passagem e volto. Por isso que você tem que ter uma reserva também planejado. Só que não existia essa hipótese de não dar certo. Eu pesquisei muito antes de vir, eu li muito, eu me informava sobre Portugal. É claro que eu ouvia bastante vídeos também, mas eu não ficava só nos vídeos, porque o youtuber, ele fala a experiência dele, né? Cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida para viver, cada um tem a sua história para viver. Não é porque aquele tem aquela história que a minha vai ser igual a dele. Tem youtuber que vem para cá sem nada. E aí ele vai contar a experiência dele, como ele fez para conseguir, vai contar a vida dele como que foi, né? Tem aquele youtuber que já veio bem preparado. Só que você pode ouvir o que você quiser, mas além de ouvir tudo isso, você tem que ler, você tem que se informar sobre o país, você tem que tirar as suas conclusões e se preparar de acordo com a sua história, de acordo com o seu estilo de vida, de acordo com o que você quer para você. Porque eu quero uma coisa, cada um tem um motivo, eu tenho um motivo, por que eu vim para Portugal? A maioria, muita gente vem porque quer segurança, porque quer morar num país mais tranquilo, um país onde funcione a saúde, um país onde você paga impostos, mas você tem o retorno, né? Porque no Brasil nós pagamos muito impostos e não temos o retorno. Então isso daí vai também desgastando, né? Você sabe que está pagando tanto imposto e você não tem uma educação que funciona, generalizando, né? A maioria, né? Porque é claro que tem aquelas escolas que são boas, dependendo da zona, tem hospitais públicos também que funcionam muito bem. Quem conhece o Hospital das Clínicas é referência no Brasil, é um hospital público, tem hospitais excelentes também. Mas o país, por ser muito grande, muita coisa não funciona. A população é muito grande, não dá conta para todo mundo, então muita gente fica na mão, muita gente não tem uma saúde digna, muita gente se ouve muita história, né, nas filas dos hospitais, enfim. O que eu quero falar para vocês é isso. Se você está preparado, se você sabe por que você está aqui. Tem gente que vem para cá porque quer estudar, porque quer fazer uma universidade fora, daí vai se formar. Tem gente que vem para fazer um mestrado, outros vêm fazer doutorado. E tem aqueles que quer vir para o país e encontra numa qualificação, numa universidade, uma porta de entrada, onde você se qualifica e ainda entra legalmente no país. Então,
Cada um tem uma história, cada um tem um motivo. Por que está vindo para Portugal? É só pela segurança. Tem aquele também que vem só pela segurança que o país oferece. Tem aquele que vem porque aqui é mais fácil viver com 10 mil reais do que no Brasil. Antes da pandemia, vivia muito bem com 8 mil reais por mês, que convertendo era 2 mil euros, né? 2 mil euros na época. Eu estava muito bem, eu, meu marido e meu filho. Veio a pandemia e pum, né? Mas, é assim, no Brasil jamais eu conseguiria viver com 8 mil reais. Com esses 2 mil euros no Brasil, para mim, não daria para nada. Porque esses 2 mil euros iria só no convênio médico que eu tinha lá no Brasil e na escola do meu filho. E não daria para manter meu apartamento, para manter meu carro, não daria para alimentação, daria só para isso. 8 mil reais, que convertendo era 2 mil euros quando eu vim para cá. 2 mil euros aqui eu tenho educação boa, eu tenho saúde boa, eu tenho segurança, eu tenho meu carro, eu tenho um bom apartamento. Então, onde me dá mais qualidade de vida? Aqui, com 2 mil euros sem trabalhar, eu vivo aqui. No Brasil, eu não vivo. No Brasil, eu era escrava do trabalho. Para eu ter a saúde, para eu ter a educação, para eu viver no meu apartamento, naquele mesmo padrão de vida, eu era escrava do trabalho. Aqui não, aqui eu tenho o principal, eu tenho e não pago por isso, que é a segurança, que é o direito de todo cidadão, né? Pelo menos deveria ser, né? No Brasil todo mundo deveria ter segurança, educação, saúde, né? Que funciona. No Brasil tem muita desigualdade, alguns têm acesso, outros não têm. Então é isso. Então se você está legalizado, se você se planejou, se você pesquisou, se você já sabe o que você vai encontrar aqui, por que que você vai ter medo? Nós temos medo do desconhecido. Na verdade, sair da zona de conforto sempre é o medo do desconhecido, principalmente quem nunca saiu do Brasil, né? Nunca saiu do Brasil, não sabe o que vai encontrar aqui, por isso que é importante você ler, você pesquisar bastante, você saber a cultura do país, até a língua, apesar de ser o português, ver as diferenças, saber um pouco, conhecer a cultura de Portugal, para quando você vier para cá, você já está mais familiarizado. Se você pesquisa, se você se prepara para ir para o lugar, quando você chega no lugar, você não vai ter aquele choque, porque você já sabia que era assim. Por exemplo, o inverno que assusta. Como que é a temperatura? Ela chega até quanto? Como você se prepara para o inverno? Se você sabe disso, você tira de letra. Então, o medo é do desconhecido, mas hoje com a internet aí, você pode se informar de tudo, de tudo. Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Que o medo paralisa e se você não der o primeiro passo, você nunca vai sair do lugar. Então, se você quer vir para Portugal, faça um planejamento, pesquisa valor de imóvel, quanto você precisa para pagar o arrendamento, quantas rendas, quanto você vai gastar com até roupa de inverno. A internet está aí com todas as informações. Então se informa, você quer vir legalmente, não sabe como, se informa, quais as maneiras que você tem de entrar legalmente no país, quais vistos estão disponíveis, qual esse se aplica ao seu perfil. É isso, tá? E aí você não tem que ter medo, se você tá preparado, se você tem dinheiro, se você sabe que se você veio preparado para ficar um ano aqui, se chegou um mês aqui e não gostou, pega o dinheiro e volta. O que vai acontecer com você? Nada, se você tá legalmente, não tem porquê, você não tá correndo risco. O risco é você não gostar, mas quanto mais você se pesquisar e se informar sobre o lugar, você chega no lugar, você já tá tão assim que parece que você já é familiar. Tá? Se informe sobre Portugal, vê se é isso mesmo que você quer, saiba por que você está vindo e venha, não deixe que o medo te paralise, não deixe seu sonho para trás, não abandone seu sonho só porque você tem medo. Enfrente o medo é o nosso maior vilão e depois quando você enfrenta ele, vem a coragem. Aí você vai descobrir uma coragem que nem você sabia que você tinha. Então, assim, tem medo? Se prepara. Finja que não tem medo
e vai mesmo assim. É assim que eu faço, é assim que eu penso. E tem dado muito certo. E venha, se é isso que você quer, venha ser feliz. Você estando ciente de todas as dificuldades que você vai ter quando você chegar aqui, porque mesmo você lendo, você se informando, você vai ter dificuldades, tá? Vai ter muitas burocracias que você vai resolver, algumas você vai conseguir, outras você não vai conseguir, vai ter insegurança, o medo continua, mas você resolve um de cada vez. E com o tempo, você vai ver que esse medo era só da sua mente, que o medo está na mente, não existe motivo para ter medo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo já tá longo. Então, olha, um grande beijo. Façam seus comentários, tá? Me sigam no Instagram se você quer saber a rotina aqui de Coimbra, como é Coimbra. Eu sempre posto postos. Eu sempre estou colocando no meu feed, no meu story sobre as escolas públicas, sobre visto, sobre moradia, informações muito úteis para quem vem para Portugal e para quem tem a intenção de vir para Coimbra. Tá bem? Principalmente com família. Eu sou uma família, eu, meu marido e meu filho. Então, eu mostro muito a nossa rotina e eu acho assim bastante interessante para quem vem com a família em Coimbra. Tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus e coragem, coragem. Beijo. Até o próximo vídeo.